O inverno por aqui começou a dar as caras logo depois que Alexia foi embora. Na minha breve visita ao Gunnersbury Park, no dia em que ela embarcou de volta, vi pela primeira vez um lago congelado. 2 semanas depois, a neve chegou. Gente, ó, hoje de tarde deu uma nevasca aqui. Dá uma olhada que legal. Para vocês que moram aí no país tropical abençoado por Deus, isso aqui é a neve. Então, para mim é meio estranho pensar assim que o ar tá tão gelado, a temperatura tá tão gelada que o próprio ar congela e cai. Basicamente é isso. Eu tô aqui com 2 luvas e ainda tô com as mãos gelando porque eu tô segurando a câmera. Basicamente algumas notas a respeito da neve. Ela parece realmente são umas gotinhas de gelo bem trituradinhas, bem pequenas, e ela vai acumulando em cima das coisas, assim, ela acumula em cima de tudo. Dá uma olhada nas árvores, até nos galhos pequenos das árvores, ela vai acumulando assim por cima deles como se tivesse sido colocada lá mesmo, assim, de propósito por alguém, um cenógrafo, uma coisa assim. E como elas são essas gotinhas de gelo bem trituradinhas, elas têm um espaço entre gotinha e gotinha. Então é uma densidade muito baixa. Ela ocupa bastante espaço e na verdade é pouco gelo triturado fininho. O que acontece na verdade é que à medida que você vai pisando nela, ela vai compactando e vai virando gelo sólido mesmo. E isso causa todo tipo de problema para quem está andando assim na neve 2 ou 3 dias depois que nevou, né? Porque à medida que esse gelo, essa camada de gelo vai ficando nas ruas, tudo vai ficando muito escorregadio. Então é bem comum até eles falarem que você tem que cair umas 2 ou 3 vezes assim, só para dizer que você estava no inverno. Eu, por enquanto, aliás, não caí nenhuma. Quando o tempo esquenta um pouco, a neve frágil derrete e essa camada de gelo, mais densa e resistente, permanece nas calçadas, na forma das pegadas das pessoas. É lindo, mas pisar nessas pegadas é pisar num terreno bem mais escorregadio do que o cimento. Dá uma olhada também, as cores todas obviamente mudam. Tudo parece ser agora um contraste de muito claro e muito escuro. Os rostos das pessoas mudam, parece que tem outra cor. É mais ou menos a mesma sensação que eu tive quando a gente mergulhou a primeira vez. Você vai
em alta pressão, os vasos sanguíneos do rosto contraem e as pessoas ficam muito pálidas. Aqui a mesma coisa acontece, mas por causa do frio, obviamente. Então, dá uma olhada nisso daqui. Então, a neve, que nem eu falei, são esses gelinhos todos, né? Quando você passa a mão assim, você vê que ela é super quebradiça, porque todos os gelinhos ainda tem aquele espaço entre eles. Só que se você aperta ela, por exemplo, vamos pegar um pedaço. Se você aperta ela, você está compactando aquilo e fazendo com que o espaço entre os gelinhos acabe, né? Você meio que encaixa todos eles uns nos outros. A neve te dá muito pouco tempo para fazer isso. Ela já solidifica e vira uma coisa só, uma pedra de gelo. A partir do momento em que ela vira essa pedra, você não consegue mais remoldar ela. A única coisa que você consegue fazer, se você apertar, é destruir. Quem já mora aqui há algum tempo me falou que eles sabem, mesmo sem olhar, que nevou, porque o som é diferente. A neve abafa o som das coisas. Então você sente um silêncio maior, eu acho. Eu, claro, não estou aqui há tanto tempo, então eu ainda não percebi essa diferença de som. Imagino que o meu irmão músico tenha mais capacidade de perceber essas coisas. Uma coisa que eu gosto muito é o som das pisadas na neve. É uma coisa única. Para ajudar no trânsito, o governo passa nas ruas, assim que neva, espalhando o que eles chamam de grit. Eu ainda não entendi direito, mas eu tenho a impressão que o grit é uma espécie de areia com sal, e o sal altera a densidade dessa água toda que faz a neve e faz com que ela tenha um ponto de congelamento muito mais baixo. Então a neve literalmente derrete por causa desse sal. E eles espalham isso nas ruas e em algumas calçadas para que tudo fique assim, transitável e relativamente bom. O que não significa que eles tenham esse serviço para absolutamente todas as ruas. E algumas das ruas, principalmente as mais... as ruazinhas menores, ruazinhas de bairro, continuam sendo bem divertidas. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair.